Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje vamos nós, hein? Vamos nós, eu e vocês aqui, porque o senhor Bruno Ramos está viajando para a Argentina e, se Deus quiser, volta com a vitória na mala, né? Pelo amor de Deus, jogo dificílimo contra o River Plate, a gente vai falar sobre ele, alguns dados importantes aí de Vitor Roque, que é bem interessante a gente trazer, novidade aí no futebol brasileiro e uma parada aí da CBF em relação ao Palmeiras, que eu vou falar pra vocês, e os caras, quando precisa, dá o mínimo de ajuda, os caras não dá, né? Mas enfim, beleza? Então já deixa seu like, sua inscrição no canal, muito importante. Confesso que faz tempo que eu não gravo sozinho aqui, eu acho, né? Com exceção dos reacts, né? Mas assim, sozinho aqui dando notícia, acho que faz tempo, então vamos junto aqui, tá? Vamos no nosso ritmo aqui. E é o seguinte... a CBF, ela marcou o jogo atrasado do Palmeiras. Para quem não sabe, o Palmeiras tem 2 jogos atrasados, que é contra o Juventude e contra o Santos, né, pelo Brasileirão aí, por causa da Copa do Mundo de Clubes e tudo mais. E ela marcou esse jogo entre o Palmeiras e o Juventude para 11 de outubro, durante a data FIFA. Ela marcou o jogo do Palmeiras que tem trocentos convocados aí durante a data FIFA. Então não é nada ok pro Palmeiras essa marcação de jogo, né? A partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão foi adiada pela participação do Verdão no Mundial de Clubes. O Alviverde pode ter diversos desfalques por convocações como Gomes, Sousa, Piquerez, Martínez, Andrés Pereira e Flaco Lopes. O duelo contra o Santos pela 13ª rodada segue sem nova data. Então o do Santos ainda não foi marcado, mas o do Juventude foi. Pontos importantes, é em casa. O Juventude costuma ser muito chato lá, mas em casa, né, o Palmeiras tem ali, mesmo com os desfalques, uma certa obrigação de ganhar. Mas o Juventude é um time chato, um time cheio de jogadores experientes aí. Contra o Flamengo, não dificultou muito, mas também não foi um jogo tão simples pro Flamengo, né? Eles foram fazer o segundo já mais pro... Não foi tão pro final do jogo, não, né? Não, sendo bem sincero, foi tranquilo pro Flamengo, sim. Mas, ó... Até pegando uma possível escalação do Palmeiras nesse dia, ó, o jogo é dia 11/10, que é num sábado às 19 horas no Allianz Parque, tá? Vamos pensar aí, o Everton, Kelvin, Fux, Murilo e Jefté, aí, jogadores que não são convocados, Aníbal, Evangelista e Maurício, Felipe, Anderson, Luigi e Alan. Por quê? Como a gente disse ali, Gomes, Piquerez, Emiliano, Andrés, Flaco. Aqui tem uma grande questão. Tá, Luigi, eu até pensei aqui em Luigi e Alan, porque a gente não sabe como vai ser o Vitor Roque. Ainda tem o Sousa e o Facundo, que pode ser convocado também. A gente não sabe como vai ser o Vitor Roque para os próximos dias, né, cara? Para as próximas convocações. Como o Ancelotti tem feito convocações para conhecer, eu não duvido do Vitor Roque estar numa próxima em breve. Mas dito isso, apesar que eu torço muito para que ele tenha esse sucesso, porque se ele tivesse sucesso de voltar para a seleção, significa que ele tá bem. Tomara que nessa ele não esteja. E aí a gente tem Luigi, Vitor Roque, enfim. Aí as opções do Abel, ele que se viram problema dele, né? Ele pode adiantar, talvez, um jogador ou outro, né? Talvez colocar o Maurício mais como segundo atacante, enfim. Aí realmente é uma questão do Abel. Mas, cara, tá aí. O Palmeiras, então, pega o Juventude, um jogo, assim, que a gente quase que contava como certeza de vitória. Agora tem essa dificuldade a mais, mas vamos ser bem sinceros, sem soberba nenhuma, que o Palmeiras precisa ganhar do Juventude com ou sem desfalques, né? Falando aqui, isso aqui é minha humilde opinião, eu queria saber de vocês também em relação a isso, tá? E ó, tem mais informações aqui em relação ao Palmeiras agora, Palmeiras e River Plate, é o seguinte... uniformes, né? Uniformes, sei que é só um detalhe, mas uniformes aí, tal qual Palmeiras e River Plate e Palmeiras lá em 2020, Libertadores 2020, né? O jogo já foi em 2021. Palmeiras aí de verde e o River Plate de branco, cara. É um uniforme assim, que me remete a bons momentos, né? Eu sei que é só um detalhe, cara. Ser bem sincero, assim, acho só um detalhe. Mas acho legal, acho legal repetir ali. E assim, vai ser bem legal, cara. Vai ser um jogo bem interessante. Independente, eu acho que mesmo que a gente vai olhar como torcedor, não tem como a gente olhar como entretenimento, assim. A gente olha como torcedor, vai torcer, vai passar nervoso, mas é um jogo bem legal de acontecer agora, né? Porque o Palmeiras é um dos principais times da América do Sul dos últimos anos, junto com o Flamengo. O River Plate, fora do Brasil, é o último que ganhou uma Libertadores, né?
E a última que chega, tudo bem que o Boca Juniors chegou numa final recentemente, mas o River Plate tem uma certa constância. Então é um jogo bem difícil. É o que tudo indica. Os caras vão jogar a vida lá para talvez o jogo de volta ser mais tranquilo para eles. Mas a gente lembra como foi em 2020, né? A gente ganha de 3-0 lá e para. Tudo bem que, né, confessando assim, não só por mim, pelo que eu conheço dos palmeirenses, não tava resolvido, né? Não tava nada resolvido aquele 3-0. Mas, enfim, a gente ganha de 3-0 e volta aqui aquele sufoco. Eu acho que a gente não sofreria tanto esse ano aqui se a gente fizesse um 3-0 lá. Mas também eu acho esse ano mais difícil de fazer um 3-0 lá. Por quê? Não sei. É só uma... Primeiro pelo fator torcida, aquele ano é bom lembrar que tava sem torcida, né? Até por isso o River Plate não jogou nem no Monumental, jogou em Alvejaneiro e tal. Enfim, tem várias questões diferentes também, beleza? Então, pra quem gosta desses detalhes aí, ó, uniforme do Palmeiras, verde, e do River Plate branco, tal qual o jogo lá de 2020, tá? E ó, Vitor Roque, um dado importante, um dado muito legal aqui do SofaScore, ó, na melhor forma. Vitor Roque é o jogador sub-20 das 10 ligas mais populares da nossa base de dados, né, da base de dados deles aí, com mais gols marcados desde que estreou pelo Palmeiras. Em casos de empate, os jogadores com menos minutos ficaram na frente aqui, ó. Mais gols marcados, Vitor Roque 10, Desiré Doué com 9, Desiré Doué que é do PSG, né? Lamine Yamal com 9, mais participações em gols. Lamine Yamal chega com 17, Vitor Roque com 14 e o Kenan Yildiz com 13. Então o Vitor Roque tá nas duas listas aqui. E a mais importante para ele, que são os gols marcados, né, cara? São os gols marcados entre os jogadores sub-20 aí, das 10 ligas mais populares. Eu não sei vocês, eu tô guardando, porque eu também não quero zicar. Mas o Souza, ele falou lá no Quebrado FC, lá, que é no canal do Podpah, que ele acha que pra fazer valer o investimento, o Vitor Roque teria que fazer pelo menos 20 gols esse ano. Eu não vou tão longe, eu não acho que ele precisa fazer 20 gols esse ano. Eu acho que se os gols dele seguirem importantes como estão sendo, se ele fizer mais 5 no ano, tá bom. Mas, porque, por exemplo, ele já fez gols, acho que uns 2, 3 jogos aí ele fez o gol da vitória no Brasileirão, que valeu os 3 pontos, né, em 1-0, ou o gol da virada. Fez gols importantes da Libertadores, fez um hat-trick contra o Internacional. Pô, o Inter não tá muito bem, mas vocês já viram o retrospecto. O Inter é o único time do Brasil que, no retrospecto contra o Palmeiras, tá à frente em vitórias. Então não é uma vitória fácil, Palmeiras e Internacional. Então ele foi lá e fez 3 gols. Então assim, se daqui pra frente o Vitor Roque fizer gol, tipo, amanhã contra o River, né, gol na volta, aí faz ali contra o Flamengo no Brasileiro, contra o próprio São Paulo de novo, né, depois faz numa semi, faz uma final, pra mim, 5 gols, tá ótimo, né, óbvio, quero que ele faça mais. Mas eu acho que ele tem potencial pra mais mesmo. Eu sei que o Souza falou meio que ao mesmo tempo zoando, mas ao mesmo tempo é real. Ele tem potencial pra fazer 20 gols. Ele pode fazer 20 gols. E se ele fizer, eu vou zoar o Souza pra caramba. Não sei se ele falou que ia vestir tanguinha lá, igual o Neto falou do Ferreirinha. Mas eu também não quero ver o Souza de tanguinha, né? Mas de qualquer forma eu vou dar uma zoada, porque tem os caras que se aproveitam, né? Quando o cara tá em uma fase, fala mal pra caramba e tal, e quando o cara começa a ficar bem, simplesmente começa a elogiar como se nunca tivesse falado mal. Calma lá, no próprio último jogo aí que ele fez 3 gols, tinha um monte de página. Não, porque o Vitor Roque isso, aquilo, e a galera resgatava as falas da própria página falando mal do Vitor Roque. Então, tem muito aproveitador nesse meio, viu? Meu Deus, os caras é liso, velho. Os caras é liso. Bom, dito isso, né, Vitor Roque, agora vamos para um geralzão. O Globo Esporte divulgou ontem aí, ó, futebol brasileiro terá desafio de vídeo pela primeira vez. As novidades aqui, por enquanto, é as semifinais da Copa Paulista, tá? Vão contar com uma tecnologia de arbitragem inédita no futebol brasileiro, iniciativa da Federação Paulista. Pela primeira vez no país haverá o desafio do vídeo, a exemplo do que já ocorre no vôlei, tênis e também na NBA. Entenda porque o modelo é diferente do VAR, tá? Então é o seguinte aqui, ó. A ferramenta chamada de Futebol Video Support, FVS, Vídeo Suporte ao Futebol na tradução, permite ao treinador solicitar a revisão quando entender que houve erro em 4 situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto, né, no caso, ou cartão aplicado ao jogador errado.
Entenda, cada técnico começa o jogo com direito a 2 pedidos. A sinalização será a partir de um gesto girando o dedo no ar, entregando ao quarto árbitro um cartão de solicitação. Eu quero ver, olha lá, agora o jogo começa às 16 e termina só depois do Fantástico. Eu quero ver em relação ao Abel Ferreira, esses técnicos mais efusivos, né? Vamos falar chato, esses técnicos mais chatos, como vai ser. Mas assim, eu não sei, eu nem sei meio que pensar. Deixa eu ver, até a pessoa fala, Abel Ferreira vai fazer isso em todo jogo. Mas assim, em prol do time dele é óbvio, o cara vai fazer contra, né? Também é uma esperteza também, né? Direito a 2, assim, eu acho ok, assim, porque às vezes tem lance de pênalti que passa batido, né? Às vezes chamar o juiz, uma coisa que ele interpretou, né? É diferente. Por exemplo, olha como pode, até mesmo quando é a favor. Não lembro que jogo que o Palmeiras tomou um gol. Foi contra o Corinthians, né? Aquele gol do Bidu. Que ficaram. O Abel reclamou muito de falta no Everton. Não teve falta no Everton, né? O Everton foi muito mal no lance. Provavelmente, se tivesse esse pedido, o Abel teria pedido, teria visto que não teve nada e acabou. Não fica enchendo o saco. Se bem que eu não sei se o Abel Ferreira vai parar de encher o saco. Mas enfim, aquele dia o Abel, ele ficou tão nervoso, né? Eu não lembro se ele foi expulso, se ele tomou amarelo. Mas assim, ficou tão nervoso, o jogo já tava nervoso, aí você fica mais nervoso, o Palmeiras com a menos. Então assim, às vezes até mesmo quando for coisa que não vai te ajudar, mas vai tipo esclarecer, pode ajudar até na questão psicológica. Mas vamos ver, cara, vamos ver como vai ser aplicado. Pra mim, a minha preocupação de verdade em relação ao futebol brasileiro e essas novas regras, novas tecnologias é o impedimento semiautomático. Eu acho que isso vai ajudar mais. Mas, né, vão testar aí na Copa Paulista. Como tá na Copa Paulista, eu não duvido muito se der certo esse teste já vir pro Paulista no ano que vem, né? Isso não é informação, isso é só um palpite, porque as coisas costumam funcionar assim. Mas é isso, vamos ver no que vai dar esse lance aí, né? Porque realmente pode ser uma evolução, como pode não ser também, né? Pode não ser nada de evolução, pode ser só um problema mais aí, a gente vai descobrir quando for usado, né, cara? Cara, eu vou até levantar uma matéria aqui para vocês terem uma ideia, só falar um pouquinho do Brasileirão. Óbvio, a gente tá no clima de Libertadores, mas às vezes a gente cai na questão das críticas, né? Às vezes a gente critica demais o Palmeiras e tal, mas ó, uma matéria que saiu do Globo Esporte agora de estatísticas, ela fala que o empate técnico da disputa pelo título entre Flamengo com 41% e Palmeiras tem 40%. Na disputa pelo G6, mas ela só está em fase descendente, blá blá blá. Então aqui eles fizeram uma matéria, até sugiro a vocês leiam, porque ontem o Cruzeiro ganhou muito bem do Bahia, mas colocando Flamengo e Palmeiras hoje no empate técnico na disputa pelo Brasileirão. Óbvio, tem muita coisa para acontecer. A gente sabe que a matemática em si, ela não ajuda tanto, né? Mas é interessante a gente ver esses levantamentos, porque assim, olha lá, evolução desde a 19ª rodada, chances de título aqui. Porque de fato, cara, o Palmeiras está fazendo uma ótima campanha. O problema é que o Flamengo está fazendo uma campanha incrível também. O Cruzeiro está fazendo uma boa campanha também e tudo mais. Então assim, o G6 inclusive é até meio surpreendente esse ano. Mas, cara, vocês verem, né? A gente às vezes pega tanto no pé do Palmeiras, cita, pô, olha o time do Flamengo, isso, aquilo, mas o Palmeiras mesmo, nesse ano de reformulação, nesse ano tão complicado aí, com eliminação pro Corinthians, perdendo título, tendo um Mundial pra jogar no meio, uma loucura total, o Palmeiras ainda tá muito bem no Brasileirão, que é o campeonato, pra mim, mais difícil, que tem que ter uma regularidade do começo ao fim. Óbvio, Libertadores é difícil também, mas eu enxergo campeonato, tipo assim, manter regularidade muito mais difícil, até porque a gente teve recentemente aí um Fluminense, por exemplo, ganhando a Libertadores, assim, não no susto, né, vamos ser justos com os caras, mas, né, eles não ganharam um brasileiro nos últimos anos, porque realmente ter a regularidade, assim, é difícil. Beleza? Mas é uma parada que eu vi aqui antes de eu finalizar o vídeo que eu achei interessante de trazer também. Beleza? É isso, mano. Eu vou trazendo vídeos por aqui, né? O Bruno lá na Argentina deve chegar hoje à tarde. E é isso. Vai ter no Palmeiras e River Plate aí na quarta-feira à noite. Mas a gente vai aparecer, obviamente, aqui bastante vezes antes do jogo e depois também. Beleza? É isso aí. Ótima terça-feira pra vocês. Tamo junto.